Você já se sentiu chamado para algo maior, algo que vai além da rotina, além da matéria? Talvez essa inquietação que você sente, esse cansaço do mundo, não seja só desgaste, mas um chamado. Um chamado espiritual. Nesta palestra poderosa, Alberto Almeida nos convida a entender quem são os verdadeiros obreiros do Senhor. Será que você é um deles? Será que mesmo com suas falhas, inseguranças e lutas silenciosas, o mundo espiritual já te reconhece como trabalhador da luz? Ele nos lembra que os tempos são chegados. Que já não há mais espaço para indecisos. Que o bem precisa de mãos, as suas. Não é sobre perfeição, mas sobre disposição. A pergunta que fica é: você está pronto para dizer eis-me aqui? Assista até o fim, porque a mensagem que vem pode sacudir a sua alma. Comente aqui embaixo o que te tocou mais profundamente. E se essa voz interior estiver chamando, responda com coragem. Queridos amigos, quero agradecer poder estar de novo com vocês nessa experiência gratificante que é de poder refletir sobre a vida na perspectiva que o Espiritismo nos oferece, que é sempre de incomparável valor. Peraí, o bicho está caindo aqui. Está aí. Nós vamos fazer essa reflexão que suscita ideias, indagações. E eu queria propor que no segundo tema nós pudéssemos linkar com o tema de agora para abrir espaço para perguntas relativo a esse assunto de agora e ao assunto que se segue, que tem vínculos. E a gente fica à vontade para perguntar sobre esse tema também, que é um tema que nos interessa a todos. Quero também dizer aos amigos, aos companheiros, da importância de podermos estar disponíveis para abrirmos o coração e ficarmos abertos às reflexões, inclusive para as contradições. Não é sem razão que Kardec inicia uma literatura em profunda comunhão com os espíritos superiores, coordenado pelo Espírito de Verdade, com perguntas. Então, perguntar é a arte de manter-se vivo. As perguntas, às vezes, são mais importantes que as respostas, porque nós estamos sempre procurando ir um pouco mais além do ponto onde nós estamos. As respostas são consequências. E quando temos a literatura espírita, nós temos em O Livro dos Espíritos, iniciando essa portentosa obra, na tradição oral, filosófica grega, na melhor tradição grega, num grande diálogo do codificador com os imortais, também nos incitando a seguirmos esse caminho do diálogo, do questionamento, do ouvir para depois falar, do ouvir para saber o que perguntar. É por isso que o Livro dos Espíritos, você se encanta não só com as respostas, você se encanta com as perguntas. Curiosamente, as perguntas que a gente gostaria de fazer. A gente até se sente importante, né? Diz, poxa, acho que Kardec colou de mim. É as perguntas da humanidade. Porque a qualidade de um repórter, você vê nas perguntas que ele faz.
porque ele pode empobrecer uma entrevista fazendo perguntas banais, mas até as perguntas repetidas que Kardec faz é uma tentativa de checar o conteúdo. Daí os espíritos dizem: nós já não vos dissemos isso. Ele faz uma pergunta de outro jeito, para poder fazer o cheque da questão, dando um checkmate nos espíritos mistificadores. Então é belo ler o Livro dos Espíritos, que ele nos ensaia a possibilidade de um comportamento que nós não podemos desprezar, que é questionar. Questionar não significa ser aquele que só pergunta por perguntar. Ele é o irreverente, ele é o do contra. Esse é o enfermo da alma. Está no estudo sistematizado e ele se aplica sempre a fazer as perguntas para embaraçar o monitor, o facilitador. Ele não faz pergunta para saber, ele faz pergunta para enrolar quem está levando o assunto. Esse participante, ele é útil no grupo, porque o grupo faz um laboratório com ele, mas ele faz pouco aproveitamento, porque as perguntas não são para ele, as perguntas é para o seu orgulho, para mostrar que ele é capaz de embaraçar alguém que está conduzindo o assunto, ou um outro participante que está tendo um destaque no grupo de estudo sistematizado pelo seu estudo, pelo seu conhecimento, e ele quer concorrer, incomodado com seu orgulho, rebaixando o outro, fazendo perguntas embaraçosas. Não são essas perguntas. As perguntas que devemos fazer é aquelas que nos enriquecem, que nos inquietam a alma, que a gente busca abrir espaço para compreender melhor a nós mesmos, ao outro, as leis que nos regem. É nesse horizonte que nós vamos perceber que o Espiritismo nos convida a sermos aqueles que não apenas assistimos passivamente os estudos, os livros, somos não só espectadores, somos coparticipantes, somos estudantes ativos do Espiritismo. Todos somos estudantes. Não há ninguém que esteja livre da possibilidade de aprender. E não há nenhum mestre que não tenha nada a aprender com os seus discípulos. Os espíritos amigos aprendem conosco, no nível em que eles estão, as profundezas das dificuldades humanas e como transpô-las. Eles estão no exercício de aprendizado, nos conduzindo. Os nossos anjos guardiães, que nos tutelam, eles também estão fazendo um exercício de aprendizado. É um processo de mão dupla. Quem aprende mais, o professor ou o aluno? O educador ou o educando? O evangelizador ou o evangelizando? Em realidade, quando nós colocamos nessa perspectiva da educação, na perspectiva espírita, nós logo nos damos conta de que essa é uma mão de via dupla, e um aprende com o outro. Dificilmente, num trabalho assistencial, você pode dizer que você foi fazer a caridade para os outros, em regime de exclusividade, porque lá, no frigir dos ovos, você é o maior beneficiado, você é o que mais aprende. Parece que são os outros que estão fazendo caridade para com você, já que você faz um exercício de desprendimento, já que você começa a treinar a fraternidade em horários, chamado tarefas, já que você se desloca da sua casa, dos seus amores, para ensaiar outros amores. Então esse grupo é um grupo que está fazendo a caridade para você, está lhe dando a chance de ampliar, e a gente pensa que a gente está aí fazer o bem para os outros. Nós não estamos fazendo o bem para os outros, nós estamos nos fazendo bem juntos, nós estamos no espaço de comunhão, pelas diferenças sociais, intelectuais e às vezes ético-morais, nós trocamos aprendizados. E no final de um atendimento, é muito difícil você dizer quem foi atendido. Num atendimento fraterno através do diálogo, quando você
faz um atendimento de natureza profissional dentro da casa espírita, no âmbito da assistência. Quando eu faço os atendimentos médicos no Jardim das Oliveiras, no final eu me sinto enriquecido, porque o que eu dou é tão pouco diante do muito que eles me oferecem, no escrachado sentido de uma vivência rota, esgarçada, sem sentido, miserável, porque são famílias abaixo da linha da pobreza, que quando acaba, às vezes eu estou abatido, com tanto sofrimento, com tanta dor. A gente volta para casa se sentindo bilionário, porque tem mais do que o necessário até. E aqueles companheiros estão abaixo da linha da pobreza e não logram levantar a cabeça. Divide um espaço com vários filhos de vários homens, por exemplo, uma mulher, de chão batido, porque ainda não se conseguiu fazer uma assistência de tal modo que a pessoa possa criar o mínimo de dignidade para morar. Então são pessoas desse nível, como uma senhora que chegou comigo trazendo um quadro de tontura, e na verdade o quadro de tontura era anemia, porque ela deixava de comer para os filhos comerem. Ela não precisava de medicamento, ela precisava de comida. Era o estado de indigência, que aquela mãe se sacrificando pelos filhos, em função de a comida não ser suficiente, ela abria mão para que os filhos menores pudessem se alimentar. E agora estava apresentando tontura em função de uma franca anemia, em razão da baixa nutricional, em razão da escassez da alimentação básica para a sustentação de um corpo físico. Quem é que ganha mais? Ela que recebe uma orientação, um fardo ou um remédio de apoio quando tem uma patologia, ou você que está vendo diante de você um irmão seu numa outra posição social, vivendo um exercício de um amor de sacrifício pelos seus entes menores que estão em estado de quase indigência ou de indigência, apoiados por uma instituição, está ali solitariamente bancando 4, 5 crianças, filho de 2 ou 3 homens, numa tentativa heróica de fazer com que os seus filhos sobrevivam, primeiro comendo e depois possam viver, enfrentando a vida nos seus grandes desafios, sem nenhuma praça aonde eles possam se movimentar, brincar. Fazem da rua, que são ruelas, sem nenhum sanitariamento básico, sem nenhum trabalho sanitário básico, e elas fazem ali da rua o seu espaço de brincadeira, porque não tem quintal e não tem jardim. É nesse ambiente do serviço assistencial espírita, visando a promoção do ser humano, que quando nós vamos pensando que vamos fazer a caridade, na verdade, nós estamos sendo beneficiados, mais do que beneficiamos, porque nós estamos num estado de excelência, sendo convidados a compartilhar, a poder estar por alguns momentos ao lado, para poder valorizar o que temos e poder fazer um movimento de solidariedade legítima na direção daqueles que sofrem a miséria total, econômico-social, intelectual, porque não têm acesso às escolas, da saúde física, porque não tem acesso à saúde, e espiritual, porque sofre os dramas dos processos obsessivos, resultado de uma falência moral das famílias que não conseguem ter berço. São famílias esgarçadas, de filhos que não conhecem os pais. Não é de admirar que mais tarde eles saiam para a rua, os mais inteligentes, para assaltar os outros, para roubar, porque eles efetivamente vivem num estado de necessidade tão amplo que eles se lançam num mecanismo estratégico mais inteligente do ponto de vista deles, para buscar, infelizmente pela violência, aquilo que a sociedade lhes negou enquanto direito. É a fala do espírito Benedita Fernandes, bem aqui próximo de vocês, a dama da caridade, que dizia: a criança, quando expia, vivendo a miséria, o adulto na opulência, cedo ou tarde,
virá buscar pela violência aquilo que nós lhe negamos enquanto direito, infelizmente, valendo-se desses métodos errados. Diz Dona Benedita Fernandes, que foi emergente da miséria e que pôde guardar crianças abandonadas, solitárias, e poder fazer um trabalho social respeitável na história do movimento espírita e na cidade de Araçatuba. É nesse horizonte que nós estamos colocados hoje dentro do movimento espírita. A capacidade de podermos olhar que a nossa interação enquanto aqueles que seguimos a figura de Jesus, ela é muito desafiadora. E poder avaliar se nós estamos dando conta de poder alcançar o status de sermos cristãos espíritas. Porque em nome do cristianismo, já muito se faz, e se faz às vezes de uma forma atrapalhada. O cristianismo, à luz do pensamento espírita, ele tem um enfoque bem peculiar, e é nesse sentido que nós precisamos estar refletindo, porque a proposta espírita não é a proposta salvacionista pelo credo, pelo proselitismo, de transformar as pessoas em espíritas. O processo libertador do espiritismo é mediante a amorosidade, que alcance um status chamado caridade. É nessa proposição, mas não é uma caridade unilateral, é uma caridade de encontro, é uma caridade relacional. Foi por isso que quando Jesus estava às proximidades do seu momento culminante de sair da terra, para dar o exemplo de amor-sacrifício, amor-renúncia, amor-devotamento, os discípulos começaram a discutir quem seria o maior, quem o substituiria, por certo. E, enquanto eles discutiam, entretecidos no debate mais ou menos acalorado, Jesus valeu-se de uma bacia, tomou de uma toalha, cingiu-se e saiu com a bacia d'água, fazendo o trabalho dos servos de então. Começou a lavar os pés dos discípulos, que estavam distraídos na discussão. Isso é muito comum entre nós. Às vezes o trabalho deixa de ser feito porque nós estamos brigando. Às vezes a tarefa fica comprometida porque cada um quer ter mais razão do que o outro. Mas não quer ter razão porque esteja com a verdade, quer ter razão porque a sua opinião tem que prevalecer. Resultado de uma arrogância e de um orgulho. Porque num grupo, quando a nossa fala, ainda que seja verdade e não tenha eco no grupo, significa dizer que ela não está no tempo maduro para que o grupo desenvolva aquela experiência, aquela sugestão, aquele trabalho. Se você obrigar o grupo a fazer, ainda que seja algo notável, positivo e bom e verdadeiro, o grupo vai abortar, porque na natureza tudo tem um tempo. Então, mesmo quando nós temos razão num debate grupal, numa reunião de uma equipe de trabalho, da diretoria de um órgão, de um centro espírita, mesmo que você tenha convencimento de que você está com a razão, é de bom tom que pela via da humildade, você aqueça que deva prevalecer a opinião do grupo, quando ela rejeita a sua tese, por não estar ainda maduro o grupo para acolhê-la. Se você de cima para baixo, por ser o presidente, impor, o grupo aborta. E ele não aborta porque ele boicote, ele pode também boicotar, mas ele aborta porque ele não está ainda consciente daquela ideia. Ele não conseguiu ainda assimilar aquela proposta. O que faz com que ele, na execução, na operacionalização da proposta, ele não o faça a contento. Pode parecer boicote, e às vezes pode ser, se há revanchismo, mas habitualmente é que o grupo, não conseguindo ter maturidade para desenvolver a ideia, aborta a ideia, que era muito boa, mas foi colocada antes do tempo. Por que o Espiritismo não veio antes da data que veio, considerando que ele é tão bom?
Diz Kardec em A Gênese, que faz aniversário esse ano, porque ele seria abortado. As ideias têm um tempo para amadurecer. Tudo tem um ciclo. Se você não respeita o ciclo de amadurecimento, você não permite que o processo se conclua. O ciclo não se fecha e surge o aborto. É como se você tirasse o fruto antes de amadurecer na árvore. O que acontece com ele? Ele apodrece, ele não amadurece. Você tira, quando você vai comer, ele está podre. Ele está, às vezes, rançoso, porque você retirou a banana, a laranja, a goiaba, a maçã, a manga, antes do tempo. Tudo tem um tempo em a natureza. Então, no trabalho espírita, nós precisamos ter esse cuidado e a humildade, que é a tarefa primordial de quem está no trabalho espírita, e é o selo de alguém que se diz espírita cristão. É a tarefa básica e fundamental. É a virtude que abre as portas das outras virtudes na fala do Espírito Emmanuel. Não foi sem razão que o Espírito mais perfeito que chegou à Terra começou pela manjedoura, que hoje, aos nossos ouvidos, ressoa de uma forma muito agradável. Mas a manjedoura nada mais era do que um espaço dentro de um estábulo para atender os animais, não era nem os homens diretamente. Mas ele nasceu numa manjedoura, num povo escravo, e dentro da raiz do seu povo, sem nenhum ascendente de natureza positiva, sem nenhum status social, sem nenhuma referência que pudesse dizer que ele era filho de um rabino, ou descendente direto de um rabino. Não, ele nasceu singelamente numa manjedoura de pessoas comuns, tendo José e Maria, os seus pais, emergente de lugares absolutamente sem importância, porque o que era Nazaré, o que era a Galileia na época? A Galileia era um espaço que se haveria de dizer, e se lê no Evangelho, mas que pode vir de bom da Galileia? Porque a Galileia era como se fosse a região sem importância, dos apoucados, dos menores. E José, que veio da Judeia, ele veio de uma cidade, numa das menores da Judeia, de Judá, que era Belém. Ele não veio de Belém do Pará, porque senão ele teria trazido o açaí, aí ia ser diferente. Jesus ia ter um outro fôlego. Ele veio de Belém de Judá, que era a cidade, e o é ainda hoje, uma cidade pequena. Ele não veio de Jerusalém, ele veio de Belém, como quem diz assim, da periferia. Mas não só isso, não só nascendo da manjedoura, ele experimenta uma vida total em regime de exclusão. É levado para o Egito para não morrer, na matança dos inocentes, quando Herodes manda decretar a matança das crianças menores de 2 anos para baixo, e depois ele vai para a Galileia, que era um lugar também, uma região desconsiderada na Palestina da época. E ele só no final da sua atividade pública vem a Jerusalém. Ele está em Jerusalém quando é jovem, que encanta os doutores da lei, dentro do ritual judaico. Ele vai a Jerusalém participar das festas consagradas do seu povo, e nessa idade da juventude, ele é levado para conversar com os doutores e encanta os doutores. E depois ele volta, já no final da sua existência, para celebrar o seu amor pela humanidade, vivendo no centro do poder político, econômico, social, ideológico, que era Jerusalém. Ele vem para esse lugar para fazer o fecho de um ciclo luminoso que terminaria na crucificação. Mas ele se despede novamente diante dos 500 da Galileia. Então a vida de Jesus, ela é uma expressão de humildade, de ponta a ponta. O rei solar
nasce numa manjedoura. O príncipe da paz enfia uma espada no solo, que é a cruz, a semelhança de uma espada embainhada na terra. E quando se pensa que com o seu poder ele fosse capaz de promover a subversão daqueles que queriam dominá-lo, ele acolhe, cumprindo as profecias, e deixando-se crucificar, ressurge humildemente para as mesmas pessoas que abandonaram, negaram, desertaram, tristes, depressivas. Surge para elas, demonstrando que o amor que ama não conhece a fronteira da morte. E no seu processo de humildade, diz que, a despeito da suprema ingratidão da humanidade, ele estaria conosco até o fim dos séculos do mundo, como está hoje, mais de 2000 anos que se seguem no tempo, está hoje aqui conosco, nas nossas reflexões, na presença daqueles que o representam nos espíritos amigos, e sobretudo na doutrina que estamos todos embutidos na reflexão, como o Consolador, que deixou de ser prometido para ser cumprido através do nosso esforço de poder fazer valer a sua mensagem em nossa vida, espraiando-se para a vida dos outros. Foi nesse sentido que o poder ali se estabeleceu. A discussão era pelo poder, mas aonde o poder se faz pela dominação de que quem vale mais, aí nós temos a presença do ego. Quando numa casa espírita nós percebemos que os tarefeiros começam a disputar cargos e não a se disponibilizar para os encargos, nós começamos a ficar preocupados, porque nós estamos num movimento de desconexão dessa proposta crística de toda a sua vida, e especialmente desse momento em que ele se agacha para lavar os pés dos discípulos. Quando na casa espírita nós começamos a fazer chapas para a eleição e começamos a fazer campanha, visitando as pessoas na casa, tipo políticos, eu acho que nós perdemos o viés da sensatez cristã espírita. E quando uma chapa vence a outra, porque a gente fala, né, do sistema político, que um ganha e o outro negocia no Congresso cargos, né? A gente fala e faz valer uma oposição às vezes muito despótica, em negociatas infelizes, mas na casa espírita às vezes nós vivemos pior, porque a chapa que perde ou boicota ou vai embora. Não, eu perdi também, eu lavo as mãos. Você está lavando as mãos de quê? Você cometeu algum crime que você está lavando as mãos, porque você perdeu? Sim, perdeu a humildade, porque não soube perder. Então, nós não conseguimos exercer a democracia dentro da casa espírita. E a gente critica a falta de democracia que existe no Planalto. Mas lá reflete, em boa medida, o que se faz na população, porque o que são aqueles eleitos, senão aqueles que representam-nos pelo voto. E a forma como eles se relacionam não é muito diferente da forma como muitos grupos se relacionam, muitos grupos sociais, muitos grupos comunitários, incluso a casa espírita, que às vezes faz da eleição um campo de guerra, sem se dar conta que as entidades obsessoras acirram esse sistema de votação para criar fissuras na casa que está indo muito bem. Então o grupo que perde, cruza os braços, eu quero ver essa administração, eu quero ver, e fica vendo a banda passar. Eu digo a vocês, lamentando isso, nós criamos em Belém um sistema diferente, em muitos grupos. A maioria dos grupos hoje tem um perfil jurídico, de gestão administrativa da casa espírita um pouco diferente.
nós criamos um outro modelo de estatuto, aonde não tem o presidente, porque o presidente é uma figura muito interessante. Parece que ele é o dono da casa, ou parece que ele é o único responsável. Ou ele é mão de ferro e manda em todo mundo, ou todo mundo se escora na costa dele. Não, o presidente resolve, o presidente... E aí você não está nem aí, o presidente tem que fazer tudo. Então nós vimos essas duas realidades no movimento espírita do Pará. Ora, um presidente que era quase tudo, porque ele tinha um ego tão inflado que não cabia ninguém nem para assessorá-lo quase, só para ser subserviente à sua vontade. E o outro, a experiência, que era o presidente que era imolado no excesso de trabalho, porque ninguém queria ajudá-lo, porque ele era o presidente. E o presidente mendigava ajuda e não vem ajuda de lugar nenhum. Então nós criamos o modelo de estatuto de diretoria colegiada. Não tem presidente. Teve gente que teve crise de abstinência. E não tendo presidente, também não tem em quem a gente coloque toda a responsabilidade, se escorando. Era o Souza que Raul Teixeira coloca com muita propriedade. Numa cidade que ele foi visitar, o centro estava fechado na hora da palestra, e perguntavam por quê? Não, o Souza ainda não chegou. O Souza era o presidente, era que ele abria o centro, ele limpava o centro, ele dava o passe, ele fazia a entrevista. Não tinha ninguém, era só o Souza. Nós acabamos com os Souzas, figurativamente falando, em Belém. Criamos a diretoria colegiada. Nós somos responsáveis pela Casa Espírita. E na eleição, em muitos grupos, nós não criamos chapa. Nós temos cargos e as pessoas votam. Aí não tem uma chapa A, B, C, não tem. Tem lá as pessoas, aí os mais votados são esses que assumem. É assim que funciona no Jardim das Oliveiras. Aí, eventualmente, tem dois disputando um cargo lá, mas quem perde não tem. E alguns a gente tem que empurrar para o cargo. Vai que é tu, vai que é tu, vai que é tu. Aí dá certo, porque ninguém está em busca de aparecer, está com desejo de trabalhar e de servir. Aí a coisa funciona menos intensamente. Mas não pense que só criar um modelo de estatuto de diretoria colegiada, a instituição espírita virou angélica. Não, nós continuamos do jeito que a gente é, meio rancho, ou seja, meio atrapalhados. Nós continuamos com as nossas pivides. Nós apenas criamos um modelo que minimiza essas contradições que nós trazemos em nós mesmos e refletimos na nossa relação com o outro. Mas as dificuldades continuam. E o poder, esse poder que exige humildade para o seu exercício, ele é chamado a ser desenvolvido tanto numa diretoria colegiada, muito mais nas instituições que têm um modelo de estatuto, contém um presidente. O presidente precisa ter muito mais poder, humildade para poder fazer exercício desse cargo, para fazer valer esse cargo, mas também o poder está presente na equipe, porque se tem a equipe do passe, tem um coordenador, o coordenador já tufa o peito, ele já não é mais o aplicador de passe, ele é o coordenador. Aí ele já se veste diferente, ele já começa a olhar diferente, a gente percebe que ele está meio incorporado. Ele não olhava assim para você. E aí a forma como ele chama a atenção, alguém vem, por exemplo, como aconteceu, a pessoa veio com um vestido assim, um pouco avantajado no âmbito do colo, e aí o coordenador, investido do seu poder de coordenador do passe, foi lá e disse: você vem com os seios à mostras para dar passe? Você não sabe que tem gente perturbada aqui que vem tomar passe? E a pessoa que não tinha papa na língua disse: então, mande tirar aquele vestido que está transparente. Ele vai até o calcanhar, mas ele é transparente. E era verdade, vestido transparente. Não é o vestido que deixa o seio farto, ou o vestido
que é tão diáfano que aparece até o perispírito. Não é essa a questão, é como eu trato a questão. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas. Eu sou o coordenador, eu não sou o manda-chuva, o mandão. Troque o vestido, traga, agora venha aqui com uma burca. Não é essa a questão. É o jeito como eu chego no outro. Se eu estou investido de amor, o exercício do amor traz um poder de pureza. Se o amor é escasso, o poder faz-se despótico, faz-se orgulhoso, faz-se tirano. Aí eu falo da posição do coordenador e faço valer e digo, se você não está satisfeito, deixa a equipe. Ainda faço assim, ainda fico requebrando. Não pode ser assim. Esse está vivenciando o poder sem a humildade. Porque é necessário ter humildade. Eu me lembro de uma companheira, numa época que nós estávamos atendendo, e no passe, e ela era coordenadora, e nós fomos atender para uma pessoa que tinha um chilique lá e caía, e aí, quando eu fomos entrar para aplicar o passe, ela olhou assim e disse, meu filho, você pode deixar hoje a gente aplicar o passe sozinhas com essa senhora, com essa moça? Eu digo, pois não. Ela falou com tanto amor que eu nem perguntei por quê, aí eu fiquei de fora. Depois ela veio e disse, sabe o que é, meu filho? Todas as vezes que essa mulher vê você, ela tem chilique. Então, quando você saiu e ficou só a equipe com ela, logo ela deixou de incorporar, voltou logo ao normal. Ela não está querendo um passe, ela está querendo que você passe para ela. Era a pessoa experiente. Soube me tirar naquele momento do grupo para fazer um atendimento de emergência e soube me chamar a sós para me dar a experiência que eu não tinha. E ela era uma pessoa de mais experiência, vivida. E ela, com seus olhos de ver, percebeu que a moça sofria de albertite. Não podia ver que tinha uma crise. O exercício do poder, se não tem humildade, ele extravasa as nossas imperfeições. Porque você quer conhecer uma pessoa, dê cargo para ela. Você tem um cargo, ela já vai modificando. A gente vê no movimento espírita aqueles que se lançam à política. Que o movimento espírita não é contra a política. E nem de que os espíritas que têm a vocação para a política sigam carreira, o que seria muito desejável, aliás. Mas, em observando a experiência, a gente vê a pessoa vai muito bem, vai a vereador muito bem, aí vai a deputado estadual muito bem, mas já muda um pouco. Depois, quando ele vai a deputado federal, a mosca azul em Brasília pica. Daí para diante, em regra, ele se perde. É difícil você ver um homem público manter-se igual de vereador a senador da República ou a prefeito. É muito difícil. Um Freitas Nobre é muito difícil você encontrar. Foi um homem que manteve a integridade, como espírita, de se manter fidelíssimo à doutrina espírita, exercendo um cargo público para o bem comum, exercendo o poder para fazer valer o bem social, e não o bem de si próprio, dos seus, apenas dos seus eleitores. Então, na casa espírita, nós precisamos ter bem atenção para o poder. Porque se na reunião mediúnica eu coloco um médium principal, aí o médium principal começa a ficar logo obsediado. Porque ele é o principal. Não sei se vocês têm essa mania de colocar aqui. Médico principal. Lá não tem médium principal. Existe só médium reserva, tudo trabalhando. Porque se dá um cargo diferente, se destaca um médium como médium principal, fazendo alusão a uma referência que André Luiz pôs em uma das suas obras, aí a pessoa já fica achando que ela é o médium infalível, único, Chico Xavier reencarnado antes do tempo. Então, é curioso isso, às vezes não tem essa coisa de médium principal, mas porque senta do lado do dirigente, porque está à direita do presidente, a pessoa já se sente o máximo. E se você tira
e coloca no outro lugar, ela já não faz nenhum transe naquele dia, porque ela fica magoada. Por quê? Botou aquela outra pessoa do lado do dirigente, quando era ela que ocupava aquela cadeira. No jardim não tem cadeira. Você chega, sente aqui, sente aqui. Cada dia você pode sentar numa cadeira. Não tem essa mania de fixar-se ninguém, nem cadeira. Não tem lugar principal para fazer a gestão de um poder com humildade. Porque aflora em nós esse desejo de um mando egóico em detrimento da humildade do espírito crístico que trazemos dentro de nós, precisando crescer, despertar, desabrochar e se ampliar dentro da nossa existência. Há, portanto, esse acomodamento, esse sufocamento do Deus interno, do Cristo interno nosso, que não aflora porque o ego não deixa. Então Jesus, que era a personificação sélfica, a personificação do divino, que Paulo chega a chamá-lo como o homem-deus em O Livro dos Espíritos, na última parte, na quarta parte, agacha-se para lavar os pés dos seus amigos. Eu já não os chamo de discípulos, de servos, eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai eu vos tenho revelado. Ele começa a lavar os pés, e a discussão rolando. Quando chega em Simão Pedro dá-se conta, e disse: Senhor, tu lavar meus pés, não me lavarás os pés jamais. Jesus volta-se para Simão, e diz: Simão, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ou seja, se eu não cuido de você, você não significa nada para mim. Você é alguém que passa. A gente só ama as pessoas com quem nós nos relacionamos. A gente só cria laços se a gente vai sentando um pouquinho mais ao lado do outro. Lá Raposo e o Pequeno Príncipe, chegando um pouquinho mais cedo. A gente só cria vínculos pela convivência. Eu preciso te lavar os pés, porque se eu não te lavo os pés, se eu não te cuido, você para mim não tem significado. A importância que alguém tem para você é o lava-pés da história de uma vida. É por isso que você se vincula a um pai, a uma mãe. Às vezes é um pai e uma mãe insuportável socialmente. Ninguém lhe visita por causa do pai ou por causa da mãe. E agora eles pioraram porque entraram em Alzheimer. Mas você está ali, porque você foi cuidado, porque você criou vínculos, porque pela convivência você aprendeu a amá-los. E a despeito dele ser uma pessoa tão insuportável, doente espiritualmente, e agora doente também psiquiatricamente, neurologicamente, geriatricamente, você, a despeito de tudo isso, você tem disponibilidade para atendê-lo. Você não o abandona, você não se vinga, você não faz eutanásia. E quando as pessoas vêm e falam mal, você dá o desconto, porque ele tem uma história com você. Ele cuidou de você. Ele esteve com você desde a barriga. Ela esteve com você desde a barriga. Ela e ele não é uma pessoa qualquer, um velho qualquer que você joga num asilo. Eu não estou falando das casas de longa permanência, eu estou falando do asilo, aquele processo de asilamento, de isolamento social, que é impróprio, porque às vezes a casa de longa permanência pode ser um espaço mais adequado do que o próprio lar, na medida em que é feito dentro de um consenso de amorosidade e dentro de um conceito de que aquela pessoa lá prefere estar lá, porque ela tem uma melhor convivência com você, que do ponto de vista até da residência, não tem espaço, porque as famílias não se prepararam para uma longevidade. E a pessoa fica lá, mas não abandonada. É como se ela estivesse numa casa ao lado. Trocam experiências, passam os fins de semana ou a qualquer hora do dia, podem vir e ir, e elas estão ali, numa combinação harmônica
dentro de uma estrutura socioeconômica e cultural possível neste momento. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que jogam o seu ente querido, abandonam, não visitam, não querem saber se eles estão sendo bem tratados e fazem isso para se ver livre. Esses são enfermos que não conseguiram transpor os dramas e os vínculos se romperam. Eu falo, portanto, daqueles que amamos e que emprestamos um significado para aquela pessoa, a despeito dela ter piorado com o tempo. E é esse vínculo que a gente cria dentro da casa espírita com aqueles trabalhadores que cotidianamente a gente brincando diz o mala, né? Aquele que não tem rodinha, que você tem que carregar. Porque você cria vínculo, porque quando você vai entrar na história dele, você vai ver que ele não foi aceito em lugar nenhum. Ele foi aceito ali, porque ali é uma casa de Jesus. Ele foi acolhido num único lugar, nem na casa dele. Outro dia me disse uma pessoa: Roberto, se eu pudesse, eu trazia a minha rede para o Jardim das Oliveiras e morava aqui. Aí eu entendi, porque onde ela mora, com os familiares, não é uma questão econômica, ela é bem aquinhoada economicamente, ela é tolerada. As pessoas não conseguem acolhê-la. E na casa espírita, ela tem um trato de respeitabilidade. Ela é acolhida amorosamente. Então, energeticamente naquele espaço, e sendo atendida por cristãos, pelos obreiros do Senhor, ela gostaria de morar ali. E eu lhe disse então: não, aqui você vem se abastece para poder trabalhar as suas questões em casa. Então, lavar os pés é criar vínculos. E criando vínculos, nós não abandonamos aquela pessoa, ainda que ela possa cair pelo suicídio, pelo homicídio crasso. Um dia aconteceu isso com meu irmão. Estava passando na rua, tinha uma criança em estado de necessidade, cheirador de cola, e ele foi, atendeu essa criança, fez uma abordagem. E a abordagem foi tão surpreendente, a criança ficou relativamente sensibilizada dentro das condições que ela apresentava. Era uma criança de rua, que faz da rua o seu espaço de vida, já tinha se despregado, portanto, do lar. E lá no final, ele, envolvido no atendimento com a criança, disse assim: eu posso fazer uma oração contigo? Aí o garoto, meio que sem saber o que era isso, disse: pode. E aí ele fechou os olhos e começou a falar com Jesus, e foi, o garoto ficou olhando ele meio assustado, né? E ele foi: Jesus, para cá, Jesus. E depois, quando ele acabou de orar, que ele abriu os olhos, o garoto disse: era do tio, fez uma viagem. Achando que o meu irmão tinha cheirado também, porque foi lá em cima, não sei o que, falou com Jesus. Quem é esse Jesus que não estava aqui? Pedindo isso, que os bons espíritos, não sei o que. Naquela semana, na reunião mediúnica, veio o espírito de Benedita Fernandes e diz: meu filho, você fez um gesto de amor. Aquele espírito, ele desconhece gestos de amor. Então você o alcançou naquele encontro. E você, ao alcançá-lo naquele encontro, trouxe para a sua psicosfera o grande amor dele. Porque todo mundo é amado, ainda que esteja na sarjeta. Então aquele grande amor envolveu você para atender o seu grande amor, que estava numa condição de criança de rua. Todos nós temos alguém com quem nós nos vinculamos e criamos laços de profundidade, que passa a ser importante para nós. Mas a gente só cria laços porque a gente estabeleceu uma relação de cuidado, de lava-pés. Como aconteceu também em Montes Claros, Minas Gerais. A pessoa sofreu um acidente e teve a perna amputada no acidente. E começou a sangrar. E fazia o garrote, porque era médico. E os carros que foram parando, em função do sangramento, e em função da ocorrência, ficavam com receio. E ele pedia para que o ajudasse, levando para o atendimento. E ele dizia: eu tenho chances de escapar, tentando garrotear a artéria femoral.
Até que parou um carro, dentre aqueles que paravam, e não titubeou, pegou, botou ele dentro do carro, sem se incomodar se ia sujar, se não ia sujar, se ia morrer, se não ia morrer. Foi e levou para o pronto-socorro. Quando chegou no pronto-socorro, ele faleceu. Chegou um pouco tarde, na visão médica. Na visão espírita, talvez tenha chegado no momento certo. A mãe, a esposa, escreveu uma carta para a pessoa que levou o esposo para o pronto-socorro. Uma carta de agradecimento pós-sepultamento. E lá na carta ela dizia, num trecho: você apenas atendeu alguém, mas esse alguém era o meu amor. Registrando que aquele ato tinha lhe alcançado profundamente. Porque ele não atendeu uma pessoa qualquer, ele atendeu o amor de alguém. O amor de alguém é alguém que eu me dispus a criar laços, vínculos, é o lava-pés. Se você não lava o pé, figurativamente, do outro na casa espírita, você não significa nada para ele, para ela, e ela nada para você. Você precisa chegar junto, chegar um pouco mais cedo, como a raposa pedia para o pequeno príncipe. Sentar um pouco ao lado, ficar um pouco mais depois da reunião, porque tem gente que entra na casa espírita de costas, para não ter que virar de frente para sair. Chega atrasado e sai antes do tempo, para fazer a tarefa. A tarefa não é só a fala, o passe, o livro. A tarefa é cuidar das pessoas, é conviver com as pessoas. Essa é a tarefa primeira e mais importante. A segunda tarefa é a que você faz, a que você se escalou para fazer, se treinou para fazer. Mas a primeira, que é pré-requisito de todas as outras, e ela embute todos os trabalhadores, é estar com o outro numa relação de convivência. É lavar os pés, é cuidar e se deixar ser cuidado. Por isso Jesus colocou ao seu tempo a necessidade de nós podermos lavar os pés uns dos outros, que está no Novo Testamento como o confessai-vos. O confessai-vos, eu não tenho uma figura para que eu vou me confessar e vai me dar indulto. Eu não tenho uma figura que represente uma posição hierárquica na casa espírita, religiosa. Nós não temos hierarquia religiosa na casa espírita, nem profissionalismo religioso na casa espírita. Nós somos irmãos e precisamos trocar uns com os outros. Então a gente se confessa um com o outro, com aquele que eu tenho mais proximidade. E eu preciso cuidar dos outros e eu preciso me deixar cuidar, porque às vezes eu não estou bem e não procuro ajuda. E quando eu procurar ajuda, eu escolho aquela pessoa. Se ela não estiver disponível, eu espero um momento ou eu procuro outra pessoa. Mas não devo desistir de dizer: os meus pés sangram, cuide de mim, eu estou precisando agora. Outro dia um companheiro me disse em Brasília: não, Roberto, eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa disse: não, tu é trabalhador, tu não tem problema, tu és o dirigente. E a pessoa disse: Alberto, eu tive que quase que brigar com ele para ele me ouvir, porque eles acham que porque a gente era um trabalhador e um dirigente, a gente não tem problema. E eu estava precisando ser ouvido, eu estava precisando que ele me escutasse, só me escutasse. E a pessoa estava com resistência, porque na verdade colocou ele numa posição sacerdotal que não existe na casa espírita. Então, quando Jesus faz isso, ele nos ensina que nós precisamos conviver num espaço de tempo, criando relações profundas através do cuidado, que é a expressão do amor do cotidiano. E quando Pedro dá-se conta, disse: Senhor, não só os pés, as mãos, a cabeça. Ele saca o que Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E aí Jesus celebra com aquele ato a fala que fica como mensagem para essa manhã. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser grande,
seja o servo de todos. O trabalhador espírita mais respeitável é aquele que serve. Não é o presidente, o coordenador do passe, o coordenador da assistência, o diretor. É aquele que serve. Ele está diretor, ele está presidente, o que é uma responsabilidade muito grave. E temos que protegê-lo com orações. Temos que ajudar aquela pessoa que está naquela posição, porque mas daqui a pouco é você que está ali. Vemos Chico, na singeleza da sua tarefa, contribuindo com o movimento espírita como ninguém fez até hoje, depois de Kardec. E lá, quando nos últimos tempos, os seus lábios sangravam porque ele beijava a mão das pessoas em fila, no grupo espírita da prece, uma das pessoas disse: Chico, por que você beija as mãos delas? Que estava sangrando o lábio, muita gente. Ele disse: eu beijo as mãos porque eu não posso me agachar para beijar os pés. Esse era o servo de todos. Era alguém de quem você desejava muito se aproximar para agradecer abraçando-o, mas ele era capaz de poder fazer com você aquilo que ele fez com a humanidade. Demonstrar que você, naquele momento, era a pessoa mais importante da vida. Quando, como na fila, aquela senhora falava e chorava porque tinha perdido os seus cães. E ele a atendia com uma atenção, como se aquela senhora fosse a única pessoa do mundo naquele momento. Numa fila, onde gente tinha perdido os filhos, onde tinha perdido o esposo, onde tinha perdido a família com um acidente de carro. Eram só dores superlativas. Ela tinha perdido o cão, e ele estava atendendo como se ela tivesse perdido a sua família, dignificando a dor daquela mulher, e fazendo com ela o que ele fazia com todo mundo: servir. Os obreiros do Senhor somos aqueles que nos disponibilizamos para servir. Não importa quem seja o status, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja amarelo. Não importa se a pessoa é uma pessoa de graduação acadêmica ou se é uma pessoa semi-analfabeta. Diz Kardec, sentado na sociedade parisiense, que fazia as reflexões espíritas, ele dizia: sentava o plebeu e o príncipe. Eles eram iguais. Na casa espírita, no ato de servir, nós nos igualamos na comunhão da amorosidade que cuida pela vertente da humildade. E nos diferenciamos pelo esforço que fazemos para galgar melhores títulos de enobrecimento interior. Cada um fazendo o seu dever para consigo próprio perante o divino, mas sempre compartilhando com aqueles que dividem o pão da convivência, lado a lado, dando-nos as mãos uns aos outros. E quando o companheiro for escorregando, a gente vai e diz: oh. Mas não vai chamar a atenção com censura, falando logo do obsessor. Olha, o obsessor está te pegando, olha, o obsessor está te pegando, olha, o obsessor está te pegando. A gente fala mais de obsessor do que anjo guardião na casa espírita. A gente vai: ore pelo seu anjo guardião. Os dias estão difíceis. Eu aprendi agora um jeito de orar. Eu me reservo, leio uma página e durante 5 minutos me concentro pedindo a ajuda de Jesus, que é o anjo guardião da terra. Faça isso. É o companheiro que chega, antes que o companheiro tombe de vez, ele já está caindo. A gente já entreviu. E a gente se aproxima dele para estar mais com ele. Convida ele para conviver mais conosco, para que ele se despregue daquele movimento novo e desarvorado que ele está fazendo, se distanciando aos poucos da trilha ou do caminho aonde caminhávamos juntos. É esse trabalho que nós vamos aprendendo a fazer na medida em que descobrimos que o Evangelho está recolocado na perspectiva espírita, para que pudéssemos lavar os pés uns dos outros, sendo os obreiros do Senhor. Nós não somos o dono da obra. O operário vai colocando ali a massa, o tijolo,
mas não é ele o dono do prédio. A obra é o reino que está se estabelecendo na terra. Nós temos a honra de sermos o obreiro que participa da construção da obra, convidado que fomos, na última hora, pelo engenheiro da terra, que é Jesus. E na posição de obreiro, façamos o serviço que nos cabe, humildemente, sem orgulho de ser humilde, porque tem gente que tem orgulho de ser humilde. Humildemente, para podermos merecer a conexão com Jesus e sentirmos que nós estamos no caminho, que nós estamos com Ele, participando da construção da obra. O momento chegou. E a grande revelação desta palestra não está apenas nas palavras, mas no que elas despertam em você. Alberto Almeida nos lembrou com firmeza e doçura: os obreiros do Senhor não virão de outros planetas, nem de castas iluminadas. Eles estão aqui, agora. São pessoas como você. Como eu. E se o Cristo batesse hoje à sua porta, você abriria? Ser obreiro é acolher sem julgar. É agir com firmeza, mas com compaixão. É estar cansado, mas mesmo assim se levantar para consolar alguém. É um compromisso com o bem, que começa no lar, nos pensamentos, nos pequenos gestos. E se o seu coração já entendeu, mesmo sem todas as respostas, então sussurre agora: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Deixe nos comentários o que ficou em você após essa reflexão. E se puder, se inscreva no canal. Estamos juntos nessa jornada.